conversa, eu vou convidar aqui o nosso colega, também psicanalista, Gustavo Speschit. Vou apresentá-lo para que, na sequência, ele possa também fazer aqui, né, a sua exposição. Gustavo também, quem está aqui chegando agora, Gustavo também é nosso aluno desta terceira turma da pós-graduação em clínica lacaniana. Estamos aqui, né, na nossa jornada, dando sequência aos trabalhos. E eu gostaria de dizer que Gustavo, ele é professor, psicanalista, dramaturgo. Ele tem licenciatura plena em letras, português e inglês, e suas respectivas literaturas pelo Uniub MG. Pós-graduado em metodologia do ensino da língua portuguesa pela Faculdade de São Luís, pós-graduado em filosofia pela Estácio, e pós-graduado em Fundamentos da Psicanálise, é um outro curso que temos aqui também no Instituto ESP, e agora pós-graduado em Clínica Lacaniana, aqui também pelo nosso Instituto ESP. Gustavo, fique muito à vontade, desenvolva aqui os seus argumentos, e na sequência iremos para o nosso debate, a nossa interlocução. Seja muito bem-vindo também. Olá, boa noite, Alexandre. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Ao meu colega Bruno, parabéns pela sua belíssima apresentação e a sua associação aí entre medicina e psicanálise, assunto importantíssimo. E ao final você traz aí o gancho para o tópico que vou apresentar para vocês aqui essa noite, que é justamente a questão de como se dá a formação do analista. Você narra aí no seu capítulo, que será o capítulo introdutório do seu livro, como se deu o seu atravessamento, né, pela psicanálise e como a sua formação se iniciou e continua dentro desta lógica da formação continuada. O Alexandre leu aí um pouco do meu currículo, então é uma formação acadêmica. E o que venho trabalhado bastante, e me toca muito em todas as duas graduações, pós-graduações que fiz aqui no ESP e nos trabalhos que realizo, nos seminários que conduzo pela SPO, Sociedade Psicanalítica Online, é a questão da formação do analista. Então, quando fui chamado para essa jornada de encerramento, pensei em falar justamente sobre isso, por ser também uma das grandes preocupações de Jacques Lacan e o que levou a empreender o seu retorno a Freud, o famoso retorno a Freud. Então eu preparei aqui um texto que coloquei em slides aqui para apresentar algumas considerações a vocês. E pode passar para mim, por favor, Carol. Que intitulei da seguinte forma: da informação à formação do analista. E frisando aqui o termo em alemão que o Freud utiliza algumas vezes, Bildung, como esse processo de formação. Por favor. E como se dá a formação do analista? Quem pode ser analista? Quais são os pré-requisitos necessários para que alguém seja analista? Certamente não são perguntas novas, elas são feitas desde a época de Freud e ecoam até hoje, no período pós-pandemia, onde a psicanálise e a prática psicanalítica experimentaram um boom, um revirão, onde houve grande aumento do interesse por ela. Respostas a essas perguntas já foram dadas de inúmeras formas por diversas pessoas, difundidas pelos mais diversos meios, e talvez seria um pouco desnecessário e desinteressante tentar, mais uma vez, localizá-las em citações freudianas, lacanianas ou de qualquer outro teórico. Se faz válido, penso, colocar outras pautas em discussão. E aqui coloco
algumas perguntas que pretendo examinar nesse trabalho e deixar que vocês também apresentem as suas ideias. Afinal, o que está sendo ensinado, e coloco aqui o ensinado entre aspas, hoje, àquele que almeja ocupar a função de analista, e sublinho aqui a palavra função. Qual a situação da psicanálise e a formação do psicanalista em 2024? Lacan se perguntava isso em 1956. Em um mundo hiperconectado e plural, quem está hoje realmente exercendo essa função, e sublinho novamente aqui a palavra função, e com quais bases? Uma questão que julgo importante: a quem interessa essa formação? Estaria a psicanálise necessitando de um retorno a Freud? Um retorno às bases, que perguntei acima? Mais do que a formação do analista, qual a qualidade da informação que ele obtém sobre sua praxis? Chamando a atenção aqui para o termo que Lacan sempre disse, praxis, firma isso no Seminário 11. Existiria mesmo uma psicanálise clínica? Ou este termo, utilizado em vários cursos de formação, e por alguns poucos teóricos ao se referirem à prática, não seria um pleonasmo, já que a teoria psicanalítica nasceu justamente da clínica, como o nosso amigo Bruno nos contou. Então, são questionamentos que me vêm à mente quando o tópico função do analista se apresenta. Não pretendo aqui esgotar todos eles, mas, como bom exercício crítico, os levanto. Cito Freud, que na introdução do capítulo 4 de Além do Princípio do Prazer, diz que, abro aspas, o que se segue é a especulação, às vezes especulação extremada, que cada um pode apreciar ou dispensar, conforme a atitude que lhe for própria. Fecho aspas. E digo o mesmo para quem pretender seguir a argumentação que segue. Parafraseando Lacan, digo que não há outra saída senão a entrada nelas. Então, eu dividi o meu trabalho em duas partes, e na primeira parte eu faço um questionamento sobre o momento que estamos vivendo, já que estamos na clínica na atualidade. E a pergunta é: teria sido a pandemia o ponto de virada da psicanálise? E aqui eu trago algumas observações de um livro que chama O Ponto de Virada, de um jornalista que chama Gladwell, né? E leio aqui para vocês. Nunca se falou tanto em psicanálise. Isso é fato. Nunca tantos cursos foram oferecidos, de tantas maneiras, inclusive bacharelados na área, coisa totalmente infundada e imprópria, ao meu ver. Prometendo tantas coisas e tantas oportunidades. Estamos nas telas, entre as telas, conectados e enlaçados em nome, dizem alguns, da coisa freudiana, apesar de poucos explicarem do que ela realmente se trata. Muitos a difundem de maneira séria e ética, como esta instituição pela qual nos pós-graduamos hoje. Outros nem tanto. Mas não me cabe aqui avaliar ou julgar a conduta de ninguém, somente aponto um fato. Mas o que seria o ponto de virada? Primeiramente, eu vou situar a questão do que seria o ponto de virada para ver se o meu argumento procede. O jornalista Malcolm Gladwell publicou em 2000, nos Estados Unidos, o livro O Ponto de Virada, que trouxe em português o subtítulo Como Pequenas Coisas Podem Fazer uma Grande Diferença. Neste livro, ele apresenta 3 regras importantes para que alguma ideia faça essa grande diferença.
São elas a regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. Gladwell nos explica o que seria o chamado ponto de virada. E cito Gladwell, abro aspas, o ponto de virada é a biografia de uma ideia, que é muito simples. A melhor maneira de compreender o surgimento das tendências da moda, o fluxo e refluxo das ondas de crimes, assim como a transformação de livros desconhecidos em best-sellers, o aumento do consumo de cigarros por adolescentes, os fenômenos da propaganda boca a boca ou qualquer outra mudança misteriosa que marque o dia a dia, é pensar em todas elas como epidemias. Ideias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham como vírus. Fecho aspas. Na primeira parte do seu livro, ele vai discutir o fenômeno do sapatinho que chamava Hush Puppies, que era um tênis que, a partir do momento que alguns jovens descolados começaram a usar, esse tênis virou uma febre nos Estados Unidos. Então, esse é o ponto de partida dele. E aí, uma ideia que acontece, né, localizadamente, ela vira algo global. E vou citar o Gladwell, onde ele aponta 3 características que tornam algo, que caracterizam um ponto de virada de algo. Abro aspas. Essas 3 características, então vamos analisar cada uma delas, por isso os grifos. A possibilidade de contágio, o fato de que pequenas causas podem ter grandes efeitos, e de que a mudança acontece não gradualmente, mas no momento decisivo, são os mesmos 3 princípios que explicam como o sarampo se dissemina numa sala de aula e como a gripe aparece todo o inverno. O terceiro traço, que é, para mim, o ponto mais importante nessa minha argumentação, a ideia de que a epidemia pode surgir ou sumir no momento decisivo, é o mais importante, porque é o que dá sentido aos 2 primeiros e permite entender melhor como ocorre a mudança moderna. O nome que se dá a esse momento decisivo, quando tudo pode mudar de repente, é ponto de virada. Então, em resumo, temos que um ponto de virada segue 3 princípios, como está aqui na citação de Gladwell. A possibilidade de contágio. B, pequenas causas que trazem grandes efeitos. C, um momento decisivo de mudança. Pode passar, Carol, por favor. Então, tá aí os 3 pontos que definem o que seria um ponto de virada na teoria e na argumentação de Gladwell. Associando a isso a questão da psicanálise nos dias de hoje, eu fiz alguns desdobramentos, algumas observações. Então, chamando de possibilidade de contágio a sua transmissão e o acesso ao tratamento psicanalítico, outrora vedados aos ambientes mais fechados das sociedades e associações psicanalíticas, a cursos de psicologia como disciplina, ou a grandes centros urbanos, a maioria inacessível, que hoje atinge, através da internet, um público muito maior, que se beneficia deles de qualquer lugar. Bom, estamos aqui encerrando um curso de pós-graduação em clínica lacaniana que aconteceu na modalidade online, com pessoas de diversos lugares do país e do mundo. Então, aqui se mostra esta situação, né? Essa transmissão que antes se colocava restrita está mais acessível. Então, Gladwell define contágio como, abro aspas, uma propriedade inesperada
de todo tipo de coisa. Assim, podemos considerar legítima essa possibilidade. Então, a primeira característica do ponto de virada já está posta. O meu colega Bruno disse que conheceu várias pessoas, né, pelo online aqui do nosso curso, inclusive nos conhecemos aqui no curso, né? E algumas pessoas a gente depois faz o contato presencial, mas isso se deu no online, que se popularizou, vamos dizer assim, teve esse boom após a pandemia, que é o meu ponto de partida. A questão das pequenas causas. Então, temos que pequenas causas podem ter grandes efeitos, é a segunda característica. E aqui eu apresento um problema, porque colocar algo aqui no lugar de causa, partindo desse argumento de Gladwell, se torna uma tarefa não muito fácil. Eu tentei escutar o que ele dizia sobre causa, o que seria uma causa, palavra importante para a psicanálise. Então vai depender de como escutamos a palavra causa. Se como origem, motivo, razão, né? Isso é causa daquilo. Ou como móvel para um ato. Né? Sabemos que as relações de causalidade são forte e fartamente debatidas na filosofia e em outras áreas do conhecimento, inclusive na psicanálise. Poderia eu dizer, motivado pela segunda opção, que causa, dentro da minha argumentação, seria a causa freudiana. Chamei de causa freudiana para encaixá-la aqui. Gladwell nos diz que, abre aspas, como seres humanos, somos fortemente condicionados a fazer uma espécie de aproximação grosseira entre causa e efeito. Fecho aspas. Uma aproximação grosseira. E aí sugiro que deixemos a questão em aberto e analisemos o terceiro ponto. Né? Talvez o terceiro ponto nos guie de maneira mais assertiva a uma conclusão, mesmo que provisória, a questão levantada. Né? Pequenas causas que geram grandes efeitos. Nos cabe agora determinar qual seria o momento decisivo, já que ele disse que é o mais importante dos três. Este, claro, foi a pandemia de Covid-19. Esse é, sem dúvida, o ponto de virada. Vamos, então, caracterizá-lo como o ponto de virada para a psicanálise do século XXI. Cito Gladwell novamente. Os pontos de virada são momentos de grande sensibilidade. Mudanças feitas exatamente nesses momentos decisivos podem ter consequências enormes. Fecho aspas, nos diz Gladwell. E eu friso aqui consequências. Nessa primeira parte, então, está caracterizado que é um ponto de virada e usar a argumentação para tentar responder a pergunta se seria a psicanálise um ponto de virada. Agora vamos fazer uma visita a Freud e o seu mal-estar na civilização, texto essencial. Abro aspas, cito Freud. O sofrer nos ameaça a partir de três lados. Do próprio corpo, que fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo como sinais de advertência. E aí o Bruno falou bem do sofrimento que vem do corpo. Do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras. E por fim, das relações com os outros seres humanos. E aí eu sublinho esta parte, o sofrimento que se origina desta fonte, nós experimentamos, talvez mais dolorosamente que qualquer outro. Então são as três fontes do sofrimento, o corpo, a natureza e o laço social. Pode passar, por favor, Carol.
Em comunicação intitulada O que a psicanálise tem ainda a dizer sobre o mal-estar contemporâneo, em 2022, o professor, psicanalista e coordenador desta pós-graduação, Alexandre Simões, a quem presto uma homenagem nessa referência, aponta essas 3 incidências do mal-estar e as liga com o momento pandêmico, nos mostrando como este nos ensinou que, abro aspas, não conseguimos controlar tudo, não damos conta de tudo, fecho aspas. E que, abro aspas, haverá sempre alguma coisa que vai fazer com que a barragem arrebente, fecho aspas, escancarando assim a nossa fragilidade. A physis, ou natureza, se apresentou na forma de um novo vírus que atacou o corpo sem preparação para se defender. O corpo, fragilizado, padeceu e os resultados se deram. O laço social ficou afetado pela situação de isolamento e distanciamento corporal. Precisamos nos adaptar, e ainda estamos nos adaptando, à nova realidade, erroneamente chamada por alguns de novo normal. Interessante salientar que, exatamente 100 anos antes, o mundo passou, devidas às proporções, por situação semelhante com a pandemia de gripe espanhola. Por favor. Posto e sustentado isso, nos questionemos novamente. Teria sido a pandemia de Covid-19 o ponto de virada da psicanálise? Analisemos. Apresentadas as condições para que algo tenha seu ponto de virada, a demanda e, consequentemente, a necessidade de supri-la por alívio para esse sofrimento se fez, de maneira aparentemente muito mais numerosa do que os profissionais puderam absorver. Como suprir essa demanda? Adaptações se fizeram necessárias. Repensar fórmulas, paradigmas e standards entrou para a pauta do dia. Muitos profissionais que antes se viam avessos ao tratamento online, virtual ou à distância, como quer que queiramos chamá-lo, por considerá-lo antiético ou ineficaz, tiveram que se render a ele. Alguns ainda o questionam, mas esse tipo de atendimento passou a ser uma realidade que veio para ficar, não somente na psicanálise, mas em um âmbito geral. E aí eu convido o meu colega Bruno a falar da área da medicina. Tem a telemedicina, que aumentou bastante, né? Então, as redes sociais, elas abundam ofertas dessa modalidade de atendimento psicoterapêutico e ou analítico, não querendo fazer aqui diferença entre os dois. Essa virtualidade da prática, observemos antes de prosseguir, já existe há tempos. E, antes da era da internet, diversos meios já foram utilizados para tanto. Lacan analisou Gerard Haddad muitas vezes por carta, como o Analisando conta em seu livro O Dia em que Lacan me adotou. A questão da análise por telefone é trabalhada e questionada por Bruce Fink em um capítulo de seu Fundamento da Técnica Psicanalítica, mostrando que essa não é uma questão tão recente assim. Então, essa questão da virtualidade da análise, ela já está posta há algum tempo, só que foi feita de uma maneira diferente nesse momento, né, que estamos vivendo. Todos nós sabemos da importância da troca de cartas para a história da psicanálise, né? O próprio Freud, né, se formos considerar, fez sua análise com Fliess, né? Podemos considerar isso por carta. O ponto é que antes essa virtualidade era só uma possibilidade, uma opção, e não uma necessidade. Eis o momento decisivo do ponto de virada se mostrando mais uma vez. E aqui 2 novos questionamentos se fazem. Qual o perfil de quem demanda a análise hoje em dia e de quem analisa?
questões que podem ser levadas em consideração em um outro momento, mas que eu já as apresento. Paralelo a essa demanda, bons e renomados institutos, dentre eles o ESP, e sociedades que se ocupam da transmissão da psicanálise passaram a oferecer seus seminários de formação de maneira também virtualmente, reforçando a possibilidade de contágio da ideia. Fora os que introduziram a modalidade em suas grades, outros novos institutos e novas sociedades surgiram e se fortaleceram na missão de transmitir a psicanálise eticamente. E aqui friso o eticamente. Estaria suprida assim a demanda de novos analistas? Coloco a vocês a pergunta. Novos desafios se colocam dentro dessa perspectiva, tendo em vista que nem todos que procuram essas formações têm perfil para a função de analista. E sublinho novamente a palavra função. Por favor. Seduzidos pela suposta facilidade de formação, não. O fato da psicanálise ser leiga não significa que ela seja de fácil absorção, transmissão e execução. Muito pelo contrário. Psicanálise não é fácil. Vários ingressam nessas instituições sem se atentarem que a formação em psicanálise se dá em si mesma. E acabam, com perdão da expressão, metendo os pés pelas mãos. Se esquecem de que a condição sine qua non para que a formação ocorra, o passar pela experiência analítica e ter transferência com esse saber tão particular. Termos postos, a resposta para a pergunta colocada é sim. A pandemia pode ser considerada o ponto de virada atual para a psicanálise dentro do que nos propõe Gladwell. Digo atual porque não foi o primeiro e bem sabemos disso. E aí eu passo para a segunda parte da minha argumentação, e onde o ponto a ser questionado: formação, deformação ou informação? Estabelecida em parte a situação da psicanálise na atualidade, levantemos então a espinhosa questão da formação. E aí eu coloco uma pergunta, né? O que está se oferecendo ao público interessado em se informar ou em se formar psicanalista? E coloco aqui como epígrafe dessa segunda parte uma citação famosa do professor Alexandre Simões, aqui presente. Um analista não se forma em um curso, mas ao longo de um percurso. Fecho aspas e prossigo. Por favor. No livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros, de 2015, no capítulo 2, Psicanálise e Modernidade Brasileira, Christian Dunker tece alguns importantes argumentos sobre como se dá a formação em psicanálise, partindo do significado de formação dado por Antônio Cândido em Formação da Literatura Brasileira. Então, aqui eu trouxe um pouco esse trecho justamente para também ligar as minhas duas formações, né? A minha formação em letras e em literatura. Antônio Cândido é grande nome dessa área, né? E aproveitando que a argumentação de Dunker, fui buscar lá a referência do Cândido, abro aspas, e apresento a vocês como se dá a formação nessa área. Abro aspas. Para compreender em que sentido é tomada a palavra formação, convém principiar distinguindo manifestações literárias e literatura propriamente dita, considerada aqui um sistema de obras ligadas por denominadores comuns. Um sistema de obras ligadas por denominadores comuns.
Esses denominadores são, além de características internas, certos elementos da natureza social e psíquica. Entre eles se distinguem a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos conscientes de seu papel, um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não sobrevive, um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilo, que liga uns a outros. O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação interhumana, a literatura, que aparece sob esse ângulo como sistema simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo se transformam em elementos de contato entre os homens e de interpretação das diferentes esferas da realidade. Duncker retoma o trecho acima e faz alguns ajustes. Reformula os termos, agrega algumas particularidades e apresenta, abro aspas, nosso problema resolvido. Observemos o que ele nos diz. Abro aspas. A psicanálise não é apenas um sistema de textos, mas uma experiência, cuja transmissão é principalmente oral e pessoal. Sua recepção por uma diversidade de destinatários é análoga à da literatura. Porém, no caso da psicanálise, trata-se de pessoas, instituições e discursos que podem demandar essa forma de tratamento pela palavra. Ressalte-se a desproporção dos empreendimentos. 5 séculos de literatura contra 100 anos de psicanálise. Salvo em tempos de crise institucional, a psicanálise como método clínico e ciência da linguagem habitada pelo sujeito não costuma se preocupar com sua própria formação, Bildung, no sentido de uma ligação dialética entre sua prática clínica, seus dispositivos de transmissão e suas condições sociais de existência. Salvo em tempos de crise institucional, ressalto. Seria, então, apenas coincidência que Freud tenha designado com o nome de formação do sintoma, Symptombildung, o processo pelo qual desejos contraditórios se articulam em compromisso, originando um novo ato psíquico que realiza de maneira deformada o que uma vez foi recalcado. Dupla coincidência, porque Freud também escolhe o termo Bildung para falar do processo de formação em psicanálise. E continua os paralelos. A noção, abro aspas, a noção clássica e romântica de formação deve ser contrastada com sua variante disciplinar contida na noção de training, treinamento, e com a perspectiva liberal que recentemente tem enfatizado a noção de transmissão, transmission. De toda maneira, vamos aproveitar a ambiguidade de sentidos contidos na ideia de formação para pensar a psicanálise como uma formação de sintoma no Brasil, considerando de saída que o fato de tal prática tem se estabelecido com tanta extensão em nosso país, talvez diga algo sobre a forma específica de nosso mal-estar. Então aqui, o que Duncker chama de variante disciplinar contida na noção de training, eu chamo de informação. E questiono se o que está havendo no cenário atual da psicanálise no Brasil passa por essa dimensão do simplesmente acadêmico, de um ensino engessado em um discurso universitário, tendo em vista que o órgão que regulamenta os cursos de formação no Brasil aprovou um bacharelado para a matéria, mostrando que nada conhece sobre a mesma, o que gerou um imenso debate no final de 2021 e ainda promete tantos.
E aqui algumas das minhas considerações finais, não sei como que eu estou de tempo. Essa articulação que Duncker faz com Cândido me soou bastante interessante, no sentido de mostrar justamente a diferença entre a formação em outros conhecimentos e a psicanálise. A relação entre formação, Bildung, do analista, e a do sintoma, Symptom Building, pode nos mostrar quão diferente das outras formações acadêmicas é a formação do analista. Aqui eu destaco a formação de compromisso que a mesma exige, por demandar que se passe pela experiência. Isso é importante. Um graduado em literatura não precisa passar pela experiência de escrever um romance para ser um literato. Um psicanalista precisa passar pela experiência do inconsciente para se tornar um. É fato crucial. Por isso se diz que a psicanálise é para todos, mas nem todos são para a psicanálise. Em uma afirmação que pode gerar dúbias interpretações, mas aqui colocada no sentido de que é preciso suportar a experiência de e suas consequências para que essa formação seja efetiva, para que não passe de informação e estudo de teoria. A pergunta que fica é: a que mal-estar e, consequentemente, a que sintoma estão dirigindo essas propostas de formação que não passam pela experiência e se caracterizam apenas como informação? Há um mal-estar institucional da própria psicanálise, que não seria o primeiro nesses 124 anos de existência? Há um mal-estar realmente social? Ao mal-estar de um sistema neoliberalista que visa o lucro? Se estivermos em uma crise institucional da psicanálise, precisamos sim, como coloca Duncker, nos preocuparmos com a formação no sentido de uma ligação dialética entre sua prática clínica, seus dispositivos de transmissão e suas condições sociais de existência. A situação é análoga à da década de 50, quando Lacan empreende seu retorno a Freud. Eu vou pular um pouco aqui, um pouco da minha apresentação, que eu mando para vocês, e eu gostaria de chegar ao final e dizer o seguinte: as questões inicialmente colocadas aqui foram: como se dá a formação do analista? Quem pode ser analista? Quais são os pré-requisitos necessários para que alguém seja analista? E as respostas se encontram agora dadas na própria análise, quem faz análise, e passar pela experiência do divã em primeiro lugar, e por uma formação continuada. Formação essa que o próprio Lacan questionou e subverteu, porque não estava adequada ao proposto por Freud. Formação essa que vem sendo cada vez mais infectada na tentativa de uma institucionalização da matéria que ignora o seu preceito básico, a sua singularidade. Psicanálise não se ensina, se transmite e se sente. Então, para terminar, Carol, o penúltimo slide aí. Fiz uma citação de Freud aqui, mas meu tempo está meio corrido, eu vou pegar só alguns pontos principais. E eu coloco aqui onde que o Freud coloca o tripé, né? E aí eu digo o seguinte: o tripé tem outros elementos, entre eles a formação teórica, que ela é constante, é o anterior, e inacessível. Né? Assim como a análise pessoal, cada um dos elementos do tripé tem trajetória própria, preservam sua singularidade. A frase do Dr. Alexandre Simões, epigrafada acima e já dita várias vezes e em várias ocasiões de sua transmissão, faz amarração com o que tentei expor aqui. Cursos informam analistas, percursos formam analistas. E o que está se oferecendo ao público interessado em se informar em psicanálise? Muitas coisas. Promessas de fazer carreira, ganhar muito dinheiro, mudar de vida, promessa de autoconhecimento.
adjetivação da psicanálise e mescla da mesma com muitas outras práticas terapêuticas que em nada condizem com ela? Falácias. Nada disso procede, como já demonstramos. E isso não supre a demanda por analistas apresentada pela atualidade. Pelo contrário, isso confunde ainda mais quem realmente necessita de alívio para seu sofrimento. Não passa de informação e de qualidade duvidosa em alguns casos. Em conclusão, para que uma formação, Bildung, em psicanálise se dê, e para que essa não tenha efeitos de informação ou de deformação, primeiro e antes de mais nada, é preciso um desejo que transcenda o simples saber e contemple o não saber. É preciso renúncias, escolhas, quebras de paradigmas e mudanças subjetivas. É preciso uma travessia. E isso só se consegue através do divã. Em momento de grande interesse pela matéria, é necessário muita cautela para que não transformemos a criação de Freud em uma simples forma de capitalização e de se proferir promessas que nunca podem ser cumpridas. Obrigado a todos. Gustavo, obrigado aí por suas cuidadosas observações, desenvolvimentos. Bruno já está aqui conosco e estamos então aqui, depois destas duas falas bastante cuidadosas. Vou mais uma vez contextualizar brevemente para quem está aqui chegando agora, nós terminamos de ouvir o Gustavo, que apresentou uma argumentação na sequência aqui do Bruno. Tanto Bruno quanto Gustavo são colegas, e são nossos discentes, alunos da nossa terceira turma da pós-graduação em clínica lacaniana. Estamos aqui, então, verificando algo bem interessante, a jornada como uma espécie de desaguar, para onde as formulações, os ecos, os encontros diversos que constituíram a nossa pós-graduação, sob a forma dessas duas exposições, estão aí sendo direcionados. E fico muito contente, tal como eu falei aqui na abertura, sobre o nosso cuidado na nossa pós-graduação, quanto à clareza, a transmissão, a ética, a complexidade dos conteúdos. Eu sempre digo que a complexidade dos conteúdos da psicanálise diz respeito à nossa própria complexidade, não é? Para lidar conosco, as nossas condições e contradições, necessitamos de balizas, de um campo conceitual, de uma rede conceitual que faça jus a nós. E este cuidado que vocês apresentam aí, a partir das observações de interface que o Bruno nos indica, a partir dessas considerações sobre a formação do analista que o Gustavo, por sua vez, desenvolve, isto traz para nós, a meu ver, clareza, pertinência e a verificação de que não estamos lidando com assuntos simplistas, assuntos de resoluções fast food, extremamente rápidos, ágeis. Muito pelo contrário, estamos lidando com algo, e assim espero, que faça com que nós tenhamos que caminhar, nos indagar, reexaminar, estarmos atentos, retornando ao que funda sempre a nossa prática. Então, dentro desse contexto, que é assim que as falas de Bruno e Gustavo me tocam, eu gostaria de destacar alguns aspectos para que nós possamos aqui estabelecer algumas trocas entre nós, quem sabe verificar também o que está aqui, o que foi surgindo aqui no chat, no YouTube, e o que eu observaria de largada começando pela fala do Bruno, que foi o primeiro a desenvolver os argumentos, esta interessante demarcação, Bruno, que você faz sobre esta obscuridade da causa, quando você apresenta aqueles gráficos, aqueles estudos, aquelas tabelas que nos mostram como que tem sempre alguma coisa naquilo que se manifesta no corpo, que se manifesta organicamente,
que não é inteiramente, que não é cabalmente apreendido. Não quer dizer que não se saiba sobre o organismo, não quer dizer que não se opere sobre o organismo. Você bem frisou como que a medicina ela está instaurada, né, nesta possibilidade, ela é operativa, e ainda bem, né, que ela é operativa com relação a isso, mas isso não exclui que sempre haja uma certa obscuridade em relação ao que nos acomete, né, ao que nos toca, sob a forma do patos, do excesso, da paixão, da patologização. E aí você, na sequência, me chama a atenção as incursões que você fez por este interessante texto, né? Na verdade, foi uma conferência de Lacan, né? O lugar da psicanálise na medicina. E aí você vai, né, junto de algumas observações, você vai direto a um ponto marcante, que até faz, depois veremos, a meu ver, ponte com a argumentação do Gustavo. Você demarca o que é nodal ali naquela argumentação de Lacan, que vem a ser a falha epistemossomática, a fenda, a falha, né? E que Lacan vai nos dizer que esta falha é precisamente o que instaura um gap, um espaçamento, uma não coincidência entre, né, a demanda e o desejo. E aí que podemos, de fato, bem localizar o que está em jogo na prática analítica e o que esta prática, né, a psicanálise, pode oferecer, contribuir, pode estar em condições de diálogo e também de escuta, certamente, quanto ao amplo território da medicina. Então, esta demarcação de uma falha, de uma fenda, de algo que traz para nós a necessária descontinuidade, e uma descontinuidade, no caso, entre demanda e desejo, e certamente essa descontinuidade entre demanda e desejo, sabemos muito bem, Lacan observa isso em vários outros momentos do seu ensino, e nós verificamos isso na nossa prática, ela vai se materializar também sobre outros aspectos. Por exemplo, daqui a pouco, na minha argumentação, eu vou falar acerca do sujeito e do objeto. Freud nos fala de um conflito pulsional, não é mesmo? Então, ele está exatamente falando, né, Freud e Lacan estão nos dizendo de alguma coisa que há de ser considerada sempre a partir da disjunção, né, da descontinuidade, de alguma coisa que, nesse sentido, não se esgota, não se apreende inteiramente, exatamente porque tem ali uma fenda, tem alguma coisa que não será inteiramente preenchida. Então, me chama a atenção, né, poderíamos conversar mais sobre isso, e você, prudentemente, né, até por conta da sua prática, né, além de médico clínico propriamente, né, com esse olhar amplo que você tem, por conta também da sua prática, da sua residência, você fala aí de uma iatrogenia e dessa era dos excessos, era esta da qual a medicina não se furta, pelo contrário, não é? Então, ela é atravessada, não só ela, mas no caso, né, do foco da sua argumentação, ela é atravessada por esses excessos, e esses excessos eles têm um efeito de reverso, né, um efeito iatrogênico, eles impõem um preço sobre nós todos, né? É um preço que implica na nossa própria, na relação que nós temos conosco, com a vida, né, no nosso bem-estar, em última instância. E, por fim, o que me chama a atenção é o seu, não só a sua exposição, mas o seu testemunho, né? Achei muito delicado que você pudesse agora, né, se sentir, né, autorizado para fazer essa extensão, nos envolvendo como também, né, ouvintes iniciais da sua apresentação. Você nos disse que até então isso estava ali muito, né, vinculado a você e sua esposa, e aí, nesse momento, você nos abre, né, nos participa de algo marcante que está ali naquela apresentação, que me parece, sob vários aspectos, que é a dimensão do encontro, né? Você nos fala como que desde a sua graduação, algo da ordem do encontro foi se colocando, gerando também desdobramentos, né, depois na sua vida profissional propriamente, e é interessante que este encontro, de certa forma, ele comporta já esse gap, essa falha, não é? Porque uma das primeiras perguntas que você faz para dar materialidade a esse encontro na sua graduação,
você nos diz, é quando você se pergunta sobre o adoecimento das pessoas, né? Por que essas pessoas adoecem, o que há aí que os manuais, os livros, né? Os alfarrábios, né, para usar a palavra antiga, né, os livrões, não dão conta suficientemente. Né? Então, o que é isso que nos toca, se impõe em nossas vidas e, ao mesmo tempo, nos escapa, né? Deixa marcas e nos escapa. Então, essa dimensão do encontro, que, sobretudo, já comporta, vamos trazer para cá, porque me faz pensar nisso, uma formulação muito importante de Lacan que comporta um oxímoro, ou seja, uma junção entre elementos contrários, né, que é o encontro faltoso. Não é? Algo marcante. Lacan vai pensar exatamente a nossa relação com o desejo, a nossa relação com a causa do desejo, a nossa relação com a sexualidade, dentre outros aspectos, a partir desta contradição interna. Por isso que eu falei, né, de uma complexidade que diz respeito a nós mesmos, essa complexidade que vem a ser o encontro faltoso. Não é? Então, não é um encontro que produz síntese, não é um encontro que produz alguma coisa que se conclua ali. Pelo contrário, é um encontro que remete adiante, na medida que nem um encontro faltoso. Ele pode tanto, eventualmente, né, nos capturar de uma maneira que nos paralise, mas pode também nos impulsionar a caminhar. Né? E aí é essa interessante ambiguidade, inclusive, da angústia. Né? A angústia como aquilo que, claro, né, de maneira densa, de maneira, né, palpavelmente clínica, nos captura, nos paralisa, mas é também por meio dela que algo pode nos fazer ir adiante. Me chama muita atenção, então, Gustavo, eu estou ressaltando aqui elementos para tentar fomentar um pouco a nossa discussão. Me chama atenção no quadro que você nos apresenta esses elementos, e eu passaria já na sequência, rapidamente, depois abro a palavra para, né, nós todos, as formulações do Gustavo. Né? Quando ele, de início, me chamou bastante atenção, ele nos provoca nos perguntando sobre um retorno, né, a Freud, se isso se colocaria, o que seria isto, e eu entendo que você nos apresenta, Gustavo, um retorno a Freud, que é algo marcante no ensino de Lacan, um retorno a Freud que ele é sempre um retorno vívido, ele não é uma tarefa meramente a ser cumprida inicialmente, ou numa perspectiva epistemológica, para entendermos, por exemplo, o que foi, sobretudo, o Lacan dos anos 50, né, onde essa bandeira, mais do que bandeira, esse programa se colocou, mas é algo que o tempo todo, quando nós estamos a sustentar um campo transferencial, junto a analisando, quando nós estamos manejando a transferência, quando nós estamos fazendo as nossas intervenções, interpretando, sustentando o ato analítico também, eu entendo que ali, em ato, nós estamos realizando um retorno a Freud. Caso este percurso produza, de fato, consequências analíticas, não é? A gente deve verificar e se perguntar, a sua exposição me parece que ela comporta elementos que nos auxiliam quanto a isso, o que proporciona que um percurso venha a ser um percurso analítico? Né? O que faz de uma travessia, para usar um termo importante para Freud, ele vai nos elucidar, né, Freud, que a transferência é da ordem de uma travessia, né? Obertranho, né, Oberganho, ele fala isto lá em Recordar, Repetir, Elaborar, nos lembrando que isso que sustenta a psicanálise implica em uma travessia, implica em caminhar, em ir adiante. O que faz desse caminhar, desse ir adiante, de fato, um percurso analítico? Entendo que as suas formulações têm, de certa maneira, este fio condutor, e daí você nos fala, né, dessa formação analítica hoje, como que ela se daria, como pensá-la, você recorre, né, em vários momentos a essa interessante perspectiva do ponto de virada, né, do que faz torção, do giro que alavanca, que catapulta, e você problematiza junto a nós, em que medida a pandemia ela não trouxe uma certa virada, né? Ela não nos trouxe um certo revirão. E talvez ela nos faça virar, né? Nos leve a um ponto de virada, eu chego a pensar,
indo a Lacan, e Lacan, por sua vez, vai aos filósofos, mais de um, né, chegou a mencionar isso, ele salienta, mas um que mencionou isto marcantemente foi Heráclito, né, quando nos disse que há dois pontos, há duas coisas no mundo em relação às quais nós não conseguimos olhar diretamente. Então, nós temos que torcer o olhar, torcer, né, a face. O sol e a morte. Nós não conseguimos, né, encarar diretamente nem o sol, nem a morte. Nesse sentido, isso que vai abrir também caminho para a argumentação em Lacan, importantíssima, acerca do real, né? E ele vai dizer, inclusive, que o real é um fogo frio. É muito interessante. Eis aí um outro oxímoro. O real é um fogo frio que está por todos os lados. E a pandemia, entendo que ela nos trouxe algo tão enceguecedor como o sol, na medida em que ela nos fez, de certa forma, não mais nos desviarmos de uma constatação crucial, né? O fato de sermos seres limitados, finitos, né? Onde a morte se impõe constantemente como uma presença ao longo da existência. Talvez é aí que a gente possa encontrar algo que fez com que alguma torção tivesse que ocorrer, gerando, inclusive, né, este aspecto marcante que vem a ser a vastidão, né, a disseminação. Não gosto de usar a palavra, porque eu acho ela pequenadora, a expressão atendimento online, eu acho que ela, você não usa, eu estou só fazendo parênteses, acho que nos extravia, porque o que está em jogo é a virtualidade da psicanálise, tanto no atendimento online quanto no presencial. A própria transferência, quando Freud nos diz a relação que o analisando tem com o analista não é exatamente com o analista, mas é algo que está posto ali por meio do analista, ora, isto já nos indica, se bem escutarmos, que a transferência ela comporta necessariamente uma virtualidade. Alguma coisa que é posta, alguma coisa que não se reduz literalmente às pessoas, aos corpos que ali estão. Então é nesse sentido que me parece que nós temos que talvez pensar muito mais, seja no presencial ou no online, valendo tanto para a clínica, bem como também para a formação, né, como instaurar essa virtualidade. Ou seja, como instaurar o que você tanto frisa, que é o analista como função. Não é um analista como uma pessoa diplomada, né, como uma pessoa com carteirinha, uma pessoa, né, reconhecida imaginariamente, mas o analista enquanto função e o analista como causa, eis aí uma virtualidade crucial que há de ser produzida a cada momento que o analisando nos produz e há de ser sustentada ao longo da travessia que vem a ser a psicanálise. E isto vale para qualquer tipo de suporte. O consultório, a meu ver, físico é um suporte possível. As cartas são outro suporte. O telefone é outro suporte. A tela é um suporte. O suporte por si ele não garante, ele pode dar uma sustentação para que, né, essa virtualidade ali se coloque. Então é aí que me parece, Gustavo, que você traz elementos importantes para pensarmos a formação e de maneira provocativa, você nos fala aí também da informação, não é? Dizendo aí que temos que ter cuidado para não confundirmos essas duas dimensões, discernirmos essas duas dimensões e verificarmos como que é muito mais fácil a informação. Eu até diria, né, fazendo um jogo de palavras, que essa informação, mais do que introduzir alguém, ela é out-formação, ela te manda muito mais para fora do que para dentro da psicanálise. Então, aquele que é afetado pela me parece que ele acaba se deparando com um out, com alguma coisa que vai mantê-lo muito mais fora do que dentro dessas virtualidades que são necessárias. Então, não é uma questão de treinamento, não é uma questão de mera aplicabilidade, replicabilidade, por exemplo, de protocolos, de condutas, não é um fazer como, não é, que vai dar conta dessa questão, como você muito bem frisa, ao salientar, né, a fundamental relação de cada um com o seu próprio avesso. Ou seja, é no encontro com a falha epistemológica, para articular Gustavo e Bruno,
a meu ver, é no encontro com a falha epistemológica de cada um, esse gap entre demanda e desejo, que nós podemos, talvez, sim, bem localizar a psicanálise no que tange ao seu, né, à clínica, à sua experiência e no que tange à formação. Falo desses dois como se fossem separados, mas não são. O que eu sempre friso aqui na nossa pós-graduação, outros colegas também, é o quê? É que uma psicanálise, ela se transmite analiticamente, né? E esse é um grande desafio, inclusive, né? Por mais que, sim, eu sei que respeitosamente vocês nos chamam, né? Até me apresentam como professor, professores, mas aí que entra a questão, o analista é que transmite. O professor ensina, o analista transmite. Acho que, não estou dizendo que não devamos ser chamados, não é um erro sermos professores, não é isso. Estou dizendo que não é a partir da posição do professor que a psicanálise se transmite. Então, por isso que a gente tem que tentar verificar como que é muito mais fácil encontrar professores de psicanálise ensinando psicanálise, aí nós temos essa profusão de cursos, não é? Do que necessariamente o analista transmitindo a experiência, porque o que o analista transmite em última instância é o real da experiência. É isso que Lacan vai nos dizer, né? O que se transmite, o que forma, é a transmissão do real, não é do imaginário, não é do conteúdo propriamente, né? Não é um saber enciclopédico, pelo contrário, é lanci que sé, o insabido que se sabe. Isso diz respeito à falha epistemossomática. Falei.